Simbora estudar! O pirotécnico Zacarias, Murilo Rubião. Murilo Rubião, conhecido, por esse fantástico em sua literatura, um autor, esse conto da década de 40, tá? De Murilo Rubião. Então, vários contos aí do Murilo Rubião trazem, esse fantástico aí, tá? E esse conto, o pirotécnico Zacarias, ele começa com uma epígrafe, tá? Que é da Bíblia. E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia. E quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva. Nascerás como a estrela d'alva. Já tem uma dica aqui sobre o conto, tá? Isso está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 17. Tá? Então, o que é esse conto? O que é um pirotécnico? Pirotécnico que faz pirotecnia, fogos de artifício, luzes, cores, tá? E o pirotécnico Zacarias tinha esse trabalho, Mas o mais legal é que, para mim, ao meu ver, essa pirotecnia não está no trabalho dele, mas está aqui neste conto, como nós vamos ver daqui a pouco. E o conto começa assim, Raras são as vezes que nas conversas dos amigos meus ou de pessoas das minhas relações não surja esta pergunta: teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo. Então, o morto tinha semelhança com ele fala, Então, alguns acham que ele está vivo, era só o morto que tinha algumas semelhanças com ele. Outros dizem, que ele realmente morreu e que é uma assombração que anda por ali, tá? E ele vai narrar a sua história em primeira pessoa, tá? Lembrando lá, tá? Algo bem parecido com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tá? E ele continua falando, que a única pessoa que poderia dar informação sobre isso era ele, mas as pessoas correm dele, E ele se sente ali vivo. E aí ele vai contar, como foi essa questão da sua morte, tá? Em verdade, eu morri, o que vem de encontro à versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer com mais agrado do que anteriormente. Então ele coloca essa situação que ele realmente morreu, mas ele continua vivo. E aí, nós, leitores curiosos, o que aconteceu com esse pirotécnico Zacarias? Tá? Ele fala até, que ele faz as coisas agora, com mais agrado do que anteriormente. Ele está melhor do que antes. Tá? E aqui, gente, algo muito legal que remete à profissão dele de pirotécnico, tá? A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Observa, a descrição meio lá de uma explosão, de fogos de artifício, tá? Sangue pastoso com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado tênue, quase sem cor. Quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou. O branco é a junção de todas as cores, Então, observa, todas as cores e o branco, tá? O automóvel mata naquele momento do branco. Então o branco aqui não é o ruim, a morte, tá? Percebam, a morte é branca, tá? A morte é branca. E aí a gente vai pensar, num símbolo lá do nosso Cruz de Souza, que falava, tinha essa coisa muito do branco. E aqui o branco, o momento da morte dele, mas, como já na epígrafe deixa claro lá, o ressurgimento dele, ele se levantará, tá? E aí, o que acontece? Simplício Santana de Alvarenga, a cabeça dele dá gira, e ele volta lá para a infância, aquela coisa do, dizem, no momento da nossa morte, a gente vai reviver tudo de novo, vai passar pela nossa vista, tudo que nós vivemos, tá? E ele vai lá para a infância, lembra os tempos de escola, que era chamado lá de a professora brigando com ele, tira a mão da boca, tá? E coisas assim. A noite estava escura, melhor negra, os filamentos brancos não tardariam a cobrir o céu. Caminhava pela estrada, então ele volta a contar, caminhava pela estrada. Estrada do acaba-mundo, olha, acaba-mundo, tá? Algumas curvas silêncio, mais sombrios que silêncio. E aí o automóvel não buzinou e bateu, tá? E aí começa, o problema para os que estavam no automóvel, tá? Eles estavam ali em 6 pessoas nesse automóvel, 3 homens e 3 mulheres, tá? O que fazer com o corpo? Ah, vamos levar lá pro necrotério.
Aí eles olham, não, mas peraí, esse sangue aí vai sujar o carro. Então começam as preocupações. E eu me lembro de um conto que vem depois, tá? Esse anterior, né? Uma vela para Dario quando Dario passa mal e as pessoas vão carregá-lo para um táxi e o motorista, peraí, mas vai sujar o meu carro, quem vai pagar a conta? Tipo, né? Essas preocupações do ser humano, desde que não me não traga problema para mim, eu ajudo, senão não ajudo, tá? Então, eles ficam naquele impasse e alguém fala: "Não, vamos jogá-lo então, né? Vamos jogá-lo numa ribanceira". E aí ele se levanta. Mas peraí, né? Mas peraí. Como assim jogar numa ribanceira, né? Eu tenho voz. Ah, antes disso, deixa eu te falar uma coisa, né? E lá, depois do acidente, ele volta para aquilo, né? A princípio foi azul, depois verde, começa tudo aquilo, né? Aí ele fala assim: sem cor jamais quis viver. A profissão dele e esse sem cor, né? Esse simbolismo das cores, tá? E agora voltando ali, né? Quando falam, né, de jogar o corpo dele lá numa ribanceira, ele fala: mas pera aí, eu também quero ser ouvido. Que história é essa, né? De me jogar meu corpo na ribanceira, né? E aí um dos caras lá empalideceu e acabou desmaiando, né? Então, o Jorginho ali, um dos rapazes que estava no carro, acaba desmaiando. E aí continua-se, né? O que vai fazer com ele agora? Eles percebem que ele não está morto, então não daria para levá-lo ao cemitério, né? O cemitério também aquela hora estaria fechado. O que eles fariam, né? Então surge uma proposta. Olha como é, né, o fantástico aqui, né? Já tem o da morte dele, né? Para os rapazes, o importante naquele momento era não perder aquela noitada. Eles estavam com 3 moças ali, né? E um deles sugere: peraí, mas então vamos levar ele com a gente? Ele se diverte com a gente na noitada. Só que daí surge um problema. Estão lá 3 rapazes e 3 moças. Ele vai ficar sobrando, ele não quer ficar sozinho, tá? E aí alguém sugere: não, então vamos deixar o Jorginho, que ele desmaiou e ele é fraco mesmo no mês. A gente larga o Jorginho aí e ele vai conosco. Só que aí surge um outro problema, mas as roupas dele, não, troca de roupa com o Jorginho, vai lá, pega a roupa do Jorginho, põe a roupa nele e vai. E assim ele vai lá pra noitada mesmo, né? Com o pessoal, tá? Algo importante aqui, tá? Que ele comenta, né? E do que aconteceu em seguida, não guardo recordações muito nítidas. Por quê? A bebida que antes da minha morte pouco me afetava, teve sobre o meu corpo defunto uma ação surpreendente. Tá? Pelos meus olhos estavam estrelas, luzes cujas cores ignorava, triângulos absurdos, cones e esferas de marfim, rosas negras, cravos em forma de lírios, tá? Lírios transformados em mãos, ou seja, uma pirotecnia dentro da cabeça dele com a bebida, que ele não se recorda mais do que acontece naquela noite ali em que ele sai e ele fica com uma ruiva, se eu não me engano ainda, ele fala sobre isso, né? Fica com uma ruiva, percebendo aí a cor dos cabelos, uma cor forte, né? O vermelho, tá? E toda essa situação ela vai assim nesse absurdo, né? Dele ir para a noitada e agora ele vive ali na cidade e as pessoas vivem fugindo dele, né? Por acharem que ele é uma assombração. Tá? O conto finaliza assim, tá? O conto finaliza com uma reflexão bem interessante, tá? Que traz assim. Tá? Só um pensamento me oprime. Que acontecimentos o destino reservará ao morto se os vivos respiram uma vida agonizante? Que acontecimentos, né, serão guardados ao morto se os vivos já respiram uma vida agonizante, né? E a minha angústia cresce ao sentir na sua plenitude que a minha capacidade de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam assustados. Ele está melhor do que todos os outros. Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando como nunca brilhou. Nessas horas os homens compreenderão que mesmo à margem da vida ainda vivo, porque a minha existência se transmudou em cores e o branco já se aproxima da terra para a exclusiva ternura dos meus olhos. E volta aquela questão do branco, né? O branco, a junção de todas as cores, tá? Pessoal, conto muito importante, tá? Um conto que eu gosto muito e toda vez que eu leio eu acho alguma coisa ali diferente, tá?
Espero que tenham gostado da análise. Por hoje é isso e simbora estudar!